Onde está o problema no paciente que é constipado? Então, ele pode estar em dois locais. Ou o problema pode estar no intestino que não está funcionando, não está movimentando adequadamente, né? Tem uma lentificação dos movimentos. O intestino é como se fosse um túnel, vamos dizer assim, um tubo gigante, né? Um tubo aí até 8 metros, dependendo. E o alimento, durante a passagem por esse tubo, é onde ocorre toda a fisiologia da digestão, da absorção dos nutrientes, né, das bactérias que produzem aí algumas substâncias que são importantes, né, para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso corpo também. Né? Então, várias reações bioquímicas acontecem na luz do intestino, dentro desse tubo, né, tão comprido, que fica todo enrolado dentro da barriga. Então, esse tubo, que é o intestino, né, na constipação idiopática, ele pode ter um problema de ficar mais lento. Normalmente, ele ocorre como se fosse são movimentos coordenados, né, são contrações coordenadas que são realizadas para que impulsione a quantidade, as fezes, né, durante toda a luz intestinal, durante todo esse tubo. Então, esse movimento é feito pelo músculo que recobre o intestino, que é o músculo do tipo liso, que a gente chama, que a gente não tem, é involuntário, ou seja, a gente não tem como, por desejo nosso, atuar nesse músculo. Então, é um cérebro à parte, vamos dizer assim, uma rede de sistema nervoso, ele tem vida própria. Vamos ser um pouquinho mas simplificar um pouco mais. Né? Ele foge do nosso pensamento de como fazer. Né? Então, com a idade, com a diminuição de alguns sinapses neuronais ali, que são alguns nervos que passam ali no intestino, com a fragilidade, a frouxidão um pouco do músculo, fica mais lento. Então, esse movimento fica um pouco mais lentificado. A segunda causa principal dessa constipação ocorre pela incoordenação, né, dos movimentos voluntários, né, que nós temos na hora de evacuar. É uma desordem da defecação. Então, como que ocorre essa desordem da defecação? Essa fase da defecação, como que acontece? Primeiro, existe uma contração voluntária, ou seja, a gente contrai porque quer, né, a parede da barriga, o diafragma, né, que é a musculatura do tórax, né, a gente faz uma força na parede abdominal, e essa força da parede abdominal deve estar associada ao relaxamento da musculatura do esfíncter, que é a musculatura do reto, né, a musculatura do ânus mesmo. Então tem que ser uma coordenação muito simétrica. Tem que fazer uma contração dos músculos da barriga associada a um relaxamento desse esfíncter da região do ânus. Né? Então, esse movimento, né, essa coordenação faz com que seja expulsa as fezes de dentro da luz intestinal, de dentro do reto, que é a fase final do intestino. Para a investigação da constipação crônica, né, nós precisamos levar em consideração alguns sinais de alarme, ou seja, quando devemos nos preocupar com a constipação intestinal no idoso? Né? Se tiver a presença de alguns sinais de alarme. Se aparecer esses sinais de alarme, quer dizer que a gente tem que ter uma atenção especial. Ou seja, não é uma constipação relacionada à idade, não é uma constipação relacionada ao uso de medicamentos, a outras doenças aí neuroendócrinas ou outras doenças metabólicas. Né? Então, são doenças, é um quadro que a gente precisa investigar melhor através de alguns exames específicos. Então, é um quadro que merece ser valorizado. Claro que, né, eu sempre costumo dizer que a gente sempre tem que avaliar alguns exames a serem solicitados no idoso, né, de acordo com a funcionalidade e a expectativa de vida que o idoso pode ter. Né? Por exemplo, expor um idoso de 95 anos, né, acamado, já demenciado,
extremamente frágil, a uma colonoscopia, né, que é um exame que vai desidratar, ele vai ter que ter uma diarreia, vai ter que fazer uma sedação, vai ter que fazer uma internação hospitalar. Né? Muitas vezes a gente tem que avaliar a necessidade do exame. Eu falei 95 anos, vou até me corrigir, mas a gente nunca tem que levar só a idade em consideração. A gente tem que levar outros fatores além da idade. A gente vê idosos de 95 anos muito mais saudáveis, às vezes, do que idosos de 60 anos, muitas vezes, que são muito mais frágeis. Então, a fragilidade a gente tem que avaliar de várias maneiras. Então, não é só a idade, é a condição. E depois que a gente expõe, vamos dizer assim, erradamente, um idoso já com essa fragilidade a esse exame, a gente tem que depois pensar o que vai fazer com o exame. Por exemplo, se der um câncer, a gente não vai expor a uma cirurgia grande de retirada no intestino, um paciente com esse perfil. Então, toda vez que a gente pede um exame, que a gente investiga, a gente tem que pensar no que encontrar, se vai conseguir resolver ou não o problema. E se o problema vai ter indicação, a correção do problema vai ser indicado no idoso.